Amigas, amigos, todos nós somos convergentes quando se trata de diminuir a pobreza, a miséria e ter uma melhor distribuição de riqueza e de renda. Todos nós queremos isso. O capitalista quer isso. A democracia social quer isso. O comunismo também quer isso. A dificuldade de entendimento nasce com qual o modelo que nós devemos adotar para poder explorar as nossas potencialidades para gerar crescimento econômico dentro do contexto de desenvolvimento econômico e social. Aí, então, começa a não ter o mesmo foco de entendimento. Independente de ideologia, a ciência econômica estuda a escassez. Aliás, a ciência econômica que estuda a escassez é a melhor definição, para mim, de estudo. É a ciência que estuda a escassez. Então, vamos nos abstrair dos focos ideológicos e vamos utilizar a ciência. Utilizar a ciência para poder entender depois, dentro de um contexto social-democrata ou capitalista ou comunista, como é que essa comunidade brasileira se adequa para poder promover o desenvolvimento econômico e social. Então, vejo, senhores, que existe um elemento importante disso, é que os bens e os serviços são escassos. Não existe abundância. Tem que ser produzidos e conquistados. Esse é um elemento que é muito, muito importante. O outro é que não se pode ignorar o mercado. Porque o mercado gera emprego, gera riqueza. Dentro da riqueza tem lucros, tem poupança e tem tributos. É o que nós chamamos a formação de poupança bruta. Nós não podemos ignorar. E por fim, nós não podemos ignorar a peça fundamental para que isso aconteça. É o empreendedor, é o empresário. Se nós considerarmos no contexto o mercado, o funcionamento dele, e o empreendedor, e os componentes, os executivos, os operadores de produção, se nós considerarmos isso, e isso tem tarefas diferentes na produção, nós podemos cuidar da outra parte que não consegue ter um padrão de vida digno. Porque não vai existir, nem nunca existiu, nem vai existir, país ou economia sem pobres. Até mesmo porque pobre é um conceito dinâmico. Ser pobre na década de 50 no interior do Nordeste é diferente de ser pobre, por exemplo, no interior da França, no interior da Inglaterra, na Suíça. Então é um conceito dinâmico. Essas diferenças, elas vão sempre existir. O que nós não podemos aceitar é a miséria. É o homem não ter direito à educação, é o homem não ter direito à segurança, é o homem não ter direito à saúde, é o homem não ter direito à habitação, as necessidades básicas. A verdade é essa, os dedos da mão não são iguais. Um é diferente do outro. É nesse contexto que a gente pode construir uma sociedade mais justa. Acabar pobre não é possível, como eu acabei de mencionar, até mesmo porque tem pessoas que se marginalizam não por conta do aparelho produtivo, por problemas psiquiátricos, ou porque não querem trabalhar, é porque tem uma visão diferente. E o Estado, evidentemente, tem que prover sustento para essas pessoas. Mas não é prover sustento para o preguiçoso,
é prover sustento para essas deficiências sociais. Agora, se não houver geração de lucro, de formação de população bruta, infelizmente, nós não vamos poder acudir na dimensão necessária esse grupo. E aí gera politicagem ideológica irresponsável, apenas para ter espaço de poder, para ter um cargo público, por vaidade. Então, o que eu quero dizer é que nós temos que construir a nossa riqueza dentro das diferenças, não muito diferentes. Quando se fala, por exemplo, na grande diferença na distribuição de renda e de riqueza, tem que ter políticas tributárias que ajudem a consertar isso. Diz a economia que na medida que o nível de renda aumenta, a propensão marginal a consumir cai. Então, um grande empresário de bilionário ou mais, evidentemente que na medida que ele cresceu, a propensão marginal a consumir dele cai. Então, um pedaço disso é justo que venha para a sociedade. Mas não vamos tirar nem a atitude, nem a atividade do empreendedor, porque ele é fundamental. E sempre estudar o comportamento de mercado. E, evidentemente, que nós temos que evoluir dentro do avanço tecnológico. Veja o nosso Brasil. No século passado, foi o segundo país que mais cresceu no mundo. Primeiro o Japão, o segundo o Brasil. E nós, evidentemente, não conseguimos transportar para o tecido social esse aproveitamento. Esse aproveitamento foi distorcido. Mas não foi distorcido porque o empresário ficou para ele, não. Foi distorcido, basicamente, pelo estágio de desenvolvimento econômico-social na época. Porque desenvolvimento econômico é uma mudança de longo prazo. Só acontece de geração em geração, porque antes de tudo tem que mudar a mentalidade. A mentalidade do empresário brasileiro hoje não é a mentalidade da década de 30, de 40, nem de 50. Então nós temos que respeitar essa modalidade de avanço. Acho que agora nós podemos fazer essa passagem com mais eficiência. Temos, sem dúvida nenhuma, de sobra vantagens competitivas e comparativas. O agronegócio, já falei tantas e tantas vezes, a Amazônia, o pré-sal, o nosso contexto geopolítico, a transição energética. Nenhum país tem esse conjunto de vantagens comparativas. O que eu quero dizer com isso? É que os extremos não nos interessam. O extremo esquerdo ou direito é incompatível, porque vai consumir energia forte que nós vamos desperdiçar para poder gerar mais energia, para gerar mercado, para o Brasil ser o maior produtor do agronegócio do mundo, para utilizar pleno sol e o vento na energia, para aproveitar a geopolítica a nosso favor. O pré-sal passou 15 anos, agora nós estamos na mesa de negociação do petróleo. Então, meus amigos, como eu disse e sempre digo, a polaridade é boa. Devemos respeitar todos os pensamentos. O capitalista de direita, o social-democrata, até mesmo o comunista. Mas não podemos perder o foco nem a visão do desenvolvimento econômico e social. Só nesse caminho nós minimizamos a pobreza, acabamos a miséria e passamos a ser o sexto ou o quinto país do mundo, numa visão, evidentemente, de tempo, talvez 60 anos, possamos ser
além de ser a quinta economia do mundo, ser um país de primeiro mundo. É esse o nosso caminho que eu enxergo. Fico por aqui e abro essa discussão para que a gente se aprofunde. Eu não sou o senhor da verdade, mas estou procurando trazer para cá esses ângulos do problema. Muito obrigado e uma boa semana.